Balanço anual da Federação das Indústrias aponta a dependência da economia gaúcha à valorização cambial. Consulta pública da Anatel quer saber a opinião dos brasileiros sobre redução do número de orelhões nas ruas. Mapa da Segurança Pública revela que diminuiu a violência contra as mulheres na capital. Transurb comemora sucesso da biblioteca Livros sobre Trilhos. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. O balanço da Federação das Indústrias do Estado revela a dependência econômica da economia gaúcha da valorização cambial. No resultado de 2014, a boa notícia é que os setores da agricultura e serviços registraram alta. Em contrapartida, houve retração do setor industrial. Foi um resultado modesto. A economia deve crescer apenas 0,2% este ano, segundo a Fiergues. Enquanto a agropecuária e o setor de serviços tiveram bons resultados, a indústria teve queda de 4,5% na produção. Entre as causas estariam a Copa do Mundo e as eleições, que paralisaram investimentos, além da baixa geração de empregos e altos índices de inflação e endividamento das famílias. A Fiergues projeta crescimento de 1,3% na economia gaúcha para o ano que vem. O resultado poderá ser menor por causa da crise hídrica e na Argentina, um dos nossos principais parceiros. Mas pode chegar a 2,5% se o dólar continuar alto, o que favorece as exportações. Um dólar num valor justo, ele é uma política econômica, sim, porque ele favorece as exportações e dificulta as importações de quinquilharias. Nós preferimos o dólar flutuante, só que como ele baixou demais, ele prejudicou muito as nossas exportações e facilitou demais as importações. Com isso, nós tivemos um prejuízo imenso na balança comercial dos manufaturados. Só não houve um prejuízo maior na balança comercial porque o setor de minérios e o setor de commodities agrícolas fechou essa conta de novo. O presidente da entidade disse esperar que o governador eleito, José Ivo Sartori, amplie o Fundopem, que concede benefícios para empresas e faça concessões nas rodovias. Segundo ele, a queda nas compras, que revela como estará a atividade industrial e o aumento do salário mínimo regional, devem provocar demissões. Vai, isso é inexorável. Com esse mínimo que nós praticamos aqui, que é um dos 5 estados que o implantou, 22 estados não implantaram essa mesma lei, e nós já temos indústrias que já se mudaram 100% do Rio Grande do Sul para outros estados. Nós temos indústrias grandes aqui que se expandiam aqui, sempre construíam mais, quer dizer, cresciam para os lados. Hoje estão investindo no Paraná, estão investindo em São Paulo, estão investindo até no Espírito Santo, até em Pernambuco, estão procurando outros lugares. A cesta básica na capital gaúcha aumentou 0,58% em novembro, somando R$ 342,62. É o terceiro maior valor calculado pelo DIEESE, atrás apenas de São Paulo e Florianópolis. Houve alta de preços em 7 dos 13 itens pesquisados em Porto Alegre, com destaque para a batata inglesa, que subiu 42,3%. Também houve aumento de quase 3% no açúcar, 2,9% no café, 2,7% no arroz e 2,5% na carne. Conforme o DIEESE, em novembro, o trabalhador comprometeu em média 51% de sua renda na compra da cesta básica. No acumulado do ano, o conjunto de gêneros registra em Porto Alegre variação de 4%. O combate a um vazamento de gás uniu profissionais da companhia responsável pelo abastecimento do produto e o Corpo de Bombeiros. A sorte é que tudo não passou de uma simulação na região metropolitana. O objetivo da simulação foi testar o plano de ação de emergência da companhia de gás. A simulação começou com uma ligação para o 0800 da Sulgás e para o Corpo de Bombeiros. Na situação, a suspeita de vazamento num gasoduto localizado junto à ponte de travessia do estuário Guaíba, na Ilha dos Marinheiros.
O Corpo de Bombeiros foi o primeiro a chegar no local. Nós iniciamos o combate e resfriamento da canalização, para evitar que ocorra alguma explosão. Isolamos o local para proteger a comunidade, residências e pessoas próximas e aguardamos que a empresa tome providências para conter o vazamento. Numa situação real, a cortina de água serviria para umedecer as tubulações e evitar que faíscas causadas pelo trânsito na ponte iniciassem o fogo. O local é isolado pela equipe da Sulgás, que com auxílio de um explosímetro descarta qualquer chance de explosão. Enquanto as equipes trabalham, 2 válvulas localizadas em lugares remotos e que abastecem o gasoduto são fechadas, evitando assim um novo vazamento. Se fosse real, a pista só seria liberada novamente depois de finalizada a manutenção das tubulações. E numa situação doméstica, como a pessoa deve proceder com o vazamento de gás? Numa situação doméstica, se for possível, assim que constatar um vazamento de gás, fechar a válvula. Só essa atitude já é suficiente aí de evitar um incêndio numa residência. Quem sentir cheiro de gás na rua pode comunicar os profissionais responsáveis pelo telefone de emergência da Sulgás, que está aí no seu vídeo. 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em Rio Grande, no sul do estado. O objetivo é ter acesso a computadores e documentos que sirvam como prova para desarticular uma quadrilha de sonegação de ICMS no ramo atacadista de pescados. A operação é das promotorias de justiça especializadas contra crimes à ordem tributária da capital e do Rio Grande, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e da Receita Estadual. Os suspeitos são 13 intermediários que vinham oferecendo a emissão de notas fiscais eletrônicas por empresas de fachada. Um grupo de metalúrgicos ocupou no final da tarde a sede da IESA em Charqueadas. Eles pretendem permanecer no local até quinta-feira, quando a Justiça do Trabalho promove mais uma audiência de conciliação em busca de um acordo para as rescisões trabalhistas da empresa. A IESA anunciou pelo menos 1.000 demissões após o rompimento de contrato com a Petrobras. Será que existem orelhões suficientes ou eles devem ser retirados das ruas? A situação será definida a partir de uma consulta pública feita pela Anatel até o dia 26 deste mês. O motivo é a crescente quantidade de celulares. Em 6 anos, até 2013, a operadora responsável pela instalação e manutenção dos orelhões aqui no estado registrou queda de 44% ao ano no uso dos orelhões. 35% deles não chegam a registrar 1 minuto de ligações por dia. E um dos motivos é o crescente número de telefones móveis ao alcance da mão. Não costumo utilizar muito, costumo utilizar mais o celular. Não uso mais. Facilidade do celular. E quem procura o terminal de uso público nem sempre consegue ligar. Muitos estão estragados, pintados, todos, entendeu? Sem a tampinha do orelhão ali. Mas a gente encontra alguns funcionando ainda. Até esse dia eu fui usar um, estava estragado. Aí não deu mais, só no celular hoje em dia. Os custos com o vandalismo atingem 10% dos 45 mil pontos do estado todo mês. Por tudo isso, a Anatel pode reduzir em 60% o número de orelhões no país. A mudança no plano aumentaria a distância entre os terminais e reduziria a obrigação de 4 orelhões por 1.000 habitantes em cada município. A consulta pública é pela internet no site da Anatel, no link Relacionamento com a Sociedade. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal reduziu de 30 para 5 anos o prazo de prescrição de cobrança de verbas não depositadas no FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com a nova regra, diminui de forma significativa o período em que o trabalhador pode reivindicar na Justiça recursos que não foram recolhidos pelos empregadores. Só que isso... Este é o tema do Mobiliza desta terça-feira. Para analisar o assunto, participam do programa o advogado trabalhista Antônio Skosteg de Castro e os sociólogos Emil Sabotka e Antônio Marcelo Pacheco. O Mobiliza começa daqui a pouquinho, às 8 da noite, e o reprise é no sábado, às 2 da tarde. E aumentou o número de mulheres jovens que morreram de forma não natural no Rio Grande do Sul. A maioria das vítimas está na faixa dos 15 aos 24 anos, segundo o levantamento divulgado pelo IBGE hoje. Além da violência doméstica, grandes tragédias também influenciam as estatísticas.
De acordo com o IBGE, o Rio Grande do Sul foi o estado que apresentou o maior percentual de óbitos violentos de jovens mulheres no país em 2013. Mas este dado só aumentou devido a um fator. No caso específico do Rio Grande do Sul, foi um dado bem pontual agora em 2013, né? Basicamente em função do incêndio lá da Boate Kiss, que aparece então essa proporção muito grande de mulheres, de óbitos de mulheres na faixa dos 15 aos 24 anos, de forma violenta. Conforme o IBGE, mais de 50% das jovens entre 15 e 24 anos morreram de formas não naturais. Dentro deste percentual, 94,7% são solteiras. Entre as casadas, o número é menor, chega a 4%, valor que dobrou nos últimos 5 anos. Para a coordenadora do Coletivo Feminino Plural, a violência pode ser determinada devido à autonomia que as mulheres estão conquistando, somada às mudanças no papel do homem dentro da sociedade. Nós só podemos ter uma explicação forte para isso. É a persistência de padrões culturais calcados na superioridade masculina, na desvalorização das mulheres, nas relações de gênero desiguais. E para evitar que as estatísticas da violência doméstica aumentem, as mulheres precisam denunciar toda e qualquer agressão feita por maridos, namorados ou companheiros. A orientação é da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Um relatório faz uma radiografia das ações do Estado para enfrentar esse problema. O relatório foi apresentado a gestores municipais que puderam saber como estão sendo aplicados recursos destinados às políticas para as mulheres no Estado. Ações para dar visibilidade à realidade das gaúchas. Nós extrapolamos a questão governamental. Nós fizemos parcerias com os mais diversos setores da sociedade, com outros poderes. Hoje o Estado do Rio Grande do Sul discute a questão da política pública para a mulher e a participação das mulheres na sociedade como algo real, material. A violência contra as mulheres é um problema persistente. Para combatê-la, existem lugares como esse. Pode falar. De que cidade tu fala? O Centro Estadual de Referência da Mulher é ligado à Secretaria de Políticas para as Mulheres. Estas profissionais prestam apoio psicológico e jurídico a vítimas de agressões. O que é mais preponderante sempre na chegada é a situação da violência física, né? Porque é a violência que se concretiza, se materializa de alguma forma no corpo, né? Isso não quer dizer que antes não existiram outros tipos de violência. Elas acreditam que um tapa, um empurrão naquela hora dos ciúmes, quando o namorado fica com ciúmes, vai lá, dá um empurrão nela, segura com mais força, elas acreditam que aquilo é uma prova de amor e não que elas estão sofrendo uma violência, né? A partir desse início é que as situações podem começar a ficarem mais graves, né? Até o fim do mês, o centro fechará o ano com 10 mil atendimentos realizados. Mas, para a coordenadora do local, ainda há muito a fazer. A gente tem somente um centro estadual de referência da mulher, a gente tem poucos centros de referência nos municípios, né? E isso faz com que a maioria das mulheres que estão em situação de violência, mesmo que elas consigam buscar uma delegacia para iniciar sua trajetória de rompimento da situação de violência, ela não tem um outro lugar para buscar ajuda. Este é o papel do centro de referência, fazer com que ela consiga chegar no rompimento dessa situação de violência, onde ela esteja numa situação de autonomia e tranquila consigo mesma. A boa notícia é que o mapa da segurança da capital aponta a queda nos índices de violência contra as mulheres. E, segundo a Prefeitura, as políticas públicas tiveram um papel importante na redução do indicador. Por meio da Lei de Acesso à Informação, uma comissão formada por 10 vereadores elaborou o Mapa da Segurança Pública e Direitos Humanos de Porto Alegre. Segundo o presidente da comissão, o trabalho deve guiar ações conjuntas e melhor planejadas. Fazer uma avaliação crítica sobre esse planejamento anualmente, né, e permitindo à sociedade acompanhar o trabalho e a gente ver o que funcionou, né, para a redução da violência e fortalecer e corrigir aquilo que não está funcionando, né, com dados transparentes, com uma gestão cada vez mais qualificada e integrada entre todos os órgãos. A elaboração do mapa teve duração de 10 meses. De acordo com o estudo, houve redução nos índices de violência contra a mulher.
Nós recebemos o prêmio Governarte do BID, né? E também pelo resultado que ele teve, que eu acho que foi o mais gratificante, nós termos conseguido reduzir de fato os índices de violência contra a mulher. Todos os índices foram reduzidos e, em especial, dos femicídios, que nós conseguimos reduzir em 32,7% e continua em queda também. O documento apresenta 77 recomendações dirigidas a 17 órgãos públicos. A intenção é viabilizar políticas integradas e realizar estratégias preventivas no enfrentamento à violência. A iniciativa de que a cidade de Porto Alegre tenha um mapa que traga um conhecimento mais aprofundado sobre quais são os principais problemas, sobre quais são as vítimas mais frequentes, sobre qual é a estrutura dos órgãos de segurança pública, tudo isso qualifica a possibilidade de uma intervenção mais efetiva de todos os órgãos, tanto do município quanto do Estado, para que possam de fato apresentar e implementar políticas de segurança que sejam eficientes, eficazes e que possam trazer resultados na redução da violência. Eu assumi a Secretaria de Segurança há 4 anos, quando as políticas eram onde se faria blitz melhor, aqui ou lá, na entrada da vila ou fora. Aquelas políticas de décadas, até centenárias. Agora, eu fico muito satisfeito em estar terminando a minha gestão e ser parceiro da Câmara de Vereadores aqui, através da Comissão de Direitos Humanos, seu presidente, o Alberto Koptic, que traz todos esses estudos desenvolvidos junto conosco, nós fornecemos os dados, extremamente criativo e de muito conhecimento. URGS aprova a proposta que garante à população LGBT o uso do nome social também no âmbito da universidade. O processo de autoria de uma ex-aluna foi aprovado pelo Conselho Universitário e deve entrar em vigor em 2015. Isabel decidiu iniciar uma mudança que exige muito mais do que senso estético. Durante a faculdade de Engenharia Elétrica, depois de passar por situações constrangedoras, ela resolveu buscar seus direitos junto à universidade. As pessoas já começavam a me olhar estranho, eu já aparecia já com roupas femininas e era curioso, era confuso para mim porque desde o início do curso eu me apresentei como um homem, eu ainda não tinha me identificado corretamente ainda. Então, esse constrangimento inicial foi o boom de todo esse pedido que foi levado adiante. A partir do processo de Isabel, a universidade formou uma comissão e elaborou o documento que, a partir de agora, regulamenta o uso do nome social. Nós temos um levantamento do Brasil inteiro, das universidades do Rio Grande do Sul, e aí nós começamos a trabalhar com a legislação. E, a partir da legislação, nós pegamos pontos da Constituição Brasileira, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós pegamos também portarias da Ordem dos Advogados do Brasil, uma série de documentos, então, que fundamentavam o uso de nome social em diferentes instituições e, particularmente, nas instituições de ensino. 52 universidades de todo o Brasil permitem o uso da identificação social. Na URGS, a decisão passa a vigorar no primeiro semestre de 2015. Foi uma política muito importante contra a invisibilização de travestis e transexuais na universidade, né? A gente acha que foi uma grande iniciativa dela, uma grande atuação do Consul em aprovar também, mas também a gente acha que tem muito a fiscalizar, né, para que o ano que vem essa política seja de fato efetiva, porque foi um primeiro passo na conquista de mais direitos na universidade, mas tem muito ainda a se conquistar. Para a secretária da Livre Orientação Sexual, a resolução é um avanço para a população LGBT. Graças a Deus, a gente está num período de muitos avanços. Nós que viemos de uma época, eu já digo mais, eu e a minha geração, onde tudo era muito mais difícil. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a lei de uso do nome social, né, no estado do Rio Grande do Sul. E agora isso tornando-se lei é maravilhoso, né? É mais uma conquista para a população LGBT. Terminou hoje a limpeza do prédio da Boate Kiss em Santa Maria. Os contêineres com os entulhos serão encaminhados para um aterro especial no Vale do Caí. Além da limpeza, houve a desinfecção de todas as peças retiradas do local. Uma vistoria da Justiça é o último passo para a finalização do trabalho. O prédio da Boate Kiss está interditado desde a tragédia em janeiro de 2013. A operação do catamarã na Zona Sul de Porto Alegre vai começar na sexta-feira.
A garantia foi dada hoje pela Metroplan. A primeira viagem será às 3 da tarde e vai do centro da capital até o município de Guaíba, passando pelo pier do Barra Shopping. A liberação do transporte acontece depois da autorização da Marinha e da Superintendência de Portos e Hidrovias. Por enquanto, todos os usuários pagam tarifa cheia, R$ 7,35. A chuva chegou durante a madrugada em todo o estado. Em algumas áreas, choveu forte durante um curto período de tempo, causando estragos. Em Santa Maria, um temporal de granizo deixou 150 mil clientes sem luz. No município de São Leopoldo, a 35 quilômetros de Porto Alegre, foram registradas quedas de postes e árvores, além de destelhamento de casas. É hora de conferir a previsão. Amanhã ainda chove em todo o Rio Grande do Sul. O risco de temporal se concentra nessa área entre o oeste e norte gaúcho. No litoral norte e Grande Porto Alegre, o sol até pode aparecer, mas a nebulosidade aumenta ao longo da quarta-feira e a chuva chega a qualquer hora. A região metropolitana terá outro dia quente e abafado, faz 32 graus em Porto Alegre. Na Serra chove com períodos de melhoria. Em Caxias do Sul, a temperatura não baixa de 21. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, as marcas ficam entre 24 e 32 graus. A região central tem predomínio de sol pela manhã e pancadas à tarde, mínima de 22 em Rio Pardo. E a quarta-feira será chuvosa também no litoral sul. Em Rio Grande faz 29 graus. Uma viagem de trem pode levar também ao mundo das letras. Em 6 anos de existência, a Biblioteca Livros sobre Trilhos da Transurb já emprestou 50 mil livros. Uma programação especial com contação de histórias incentiva o surgimento de novos leitores. No vai e vem de quem anda de trem, momentos para se desligar da rotina e viver um mundo à parte. Pois usuários leitores da Transurb têm sua própria biblioteca há 6 anos na Estação Mercado, em Porto Alegre. Uma parceria da empresa com o Instituto Brasil Leitor, que tem um acervo de mais de 6 mil livros. A maior parte doados pelos mais de 3.500 usuários cadastrados. O livro na prateleira, uma vez lido, muitas vezes ele fica lá tomando pó. Então pode trazer aqui para a biblioteca, a gente aceita livros, a gente faz campanhas de doação e isso vai significar o quê? Mais possibilidades para outras pessoas. Pois hoje os alunos do 2º ano da Escola Danilo Antônio Zafari da Vila Farrapos, na capital, fizeram uma viagem especial de trem para ganhar um presente no aniversário da biblioteca. Uma animada sessão de contação de histórias com voluntárias da ONG Cataventos. Direto das páginas dos livros, os animais saltaram, fizeram barulhos e deram recados aos pequenos de 7 e 8 anos. Eu acho um amigo, o Alfo disse, lá do outro lado da montanha. Mas bom, como eu chego até lá. O que a Joaninha queria? Queria brigar. Por que ela queria brigar? Eu sei. Ela era meio rabugenta? E o que ela aprendeu? Que não se deve brigar com os outros. É uma mágica, a gente consegue tirar aquilo do íntimo deles, é uma alegria que não tem preço, né? Aquele rostinho que tu vê que eles respondem, eles participam, né? Pois as histórias contadas já instigaram mais leitura pra gurizada. Se eu souber ler bem direito quando eu crescer, até que sim. Vai poder ser até uma contadora de histórias. Talvez. De manhã, bem cedinho, ela estava lá. E a outra Joaninha ainda estava lá. Disse, voltou, amiga. Voltei, tive um dia cheio. Todo mundo quer brigar comigo. E o programa Cidadania da TVE recebe esta noite na Câmara Municipal de Porto Alegre o Prêmio Legislativo Municipal de Direitos Humanos. A premiação vai ser entregue a representantes de entidades sociais, lideranças comunitárias, jornalistas e universidades de reconhecida atuação no campo da segurança pública e direitos humanos da capital. E o Jornal da TVE fica por aqui. Outras informações você acompanha nesta quarta-feira nos nossos noticiários. Nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.